E aí, pessoal, beleza? Bom, nesse vídeo a gente vai ver como editar os elementos pré-textuais, que são aqueles que vêm antes do texto, né? Basicamente, na estrutura definida aí pelas normas da BNT, são os elementos que vão da capa até o sumário. Alguns deles são opcionais, né? Outros são obrigatórios, então a capa, a folha de rosto, ficha catalográfica, sumário são elementos obrigatórios. E a gente tem alguns elementos opcionais, como errata, dedicatória, agradecimentos, tá? Aquilo que for opcional e vocês não forem colocar no trabalho de vocês, basta vir aqui e comentar a linha onde é feita a inclusão daquele arquivo, né? Por exemplo, eu não preciso de uma errata no meu trabalho, eu venho aqui e comento. Então, isso já vai sumir aqui, ó, da estrutura do trabalho, e aí, quando eu compilar o trabalho de novo, não vai aparecer, tá bom? Nós vamos deixar todo mundo aqui para ver aí, né, aquilo que precisa ser alterado caso a gente utilize esses elementos. Bom, com essas informações sobre autor e obra, né, que a gente inseriu aqui inicialmente, a capa, né, e a folha de rosto do trabalho são geradas automaticamente, todinha. A gente não precisa mexer nesses dois arquivos. Na folha de rosto é que a gente começa a ter alguma necessidade de mudança, tá? Bom, como é que nós vamos editar esse arquivo? Nessa janelinha de navegação, eu venho aqui e clico em ficha catalográfica. Ele vai abrir, né, o código que gera essa fichinha aqui, ó. Tá vendo? Então, para gerar essa caixinha aqui com as informações nesse formatozinho, né, além do arquivo de estilo, além do modelo da BNTEX, a gente tem aqui, né, algumas instruções nesse arquivo. Bom, o que que a gente precisa, né, editar aqui? A primeira coisa está aqui, ó, né? Essas linhas, elas imprimem o nome ou os nomes dos autores aqui, depois do título. Bom, se a gente tiver um único autor, então nós vamos habilitar por meio dessa primeira linha aqui. E aí a gente comenta as outras duas. Ok? Se a gente tiver dois autores, a gente mantém essa segunda linha aqui sem comentar e deixa as outras duas comentadas. Enfim, a gente tira o comentário daquela linha que tem ali a indicação para o número de autores que a gente tem no trabalho. Isso porque não teve jeito de criar um único padrão, né, que atendesse a números diferentes de autores. Por isso, essas três linhas. Então, aí vocês deixem, né, sem comentar aquela linha que se refere ao número de autores que vocês têm. Beleza? E a outra parte que precisa ser editada está aqui. São essas três palavras, opa, que são palavras-chave do texto. Tá? Então, vocês vão colocar aqui três palavras-chave que vão servir de índice para buscas, né, pelo trabalho de vocês. Então, eu trabalhei, né, por exemplo, aqui, né, nesse modelo. É um modelo de TCC em látex, né? Então, tem aqui e coloco modelo látex, né? A BNT tal, tal, tal. Tá? Então, a gente coloca aqui aquelas informações importantes, aquelas palavras-chave que vão servir na busca aí pelo trabalho, beleza? Aqui, instituição, título, isso fica do jeito que tá, tá? Aqui não é para escrever o título do trabalho, é para deixar assim, tá? É só aqui no 1, 2 e 3 que vocês vão editar, beleza? Alteraram, colocaram aí as palavras, né, chaves aí de vocês, vem aqui no disquetinho, salva esse arquivo. Pronto. Então, na próxima compilação, as informações que foram inseridas aqui já vão aparecer lá no texto para vocês. Para voltar lá no nosso projeto, vocês têm duas opções. Ou vem aqui, ó, nesses botõezinhos e navegam pelas janelas que estão abertas,
ou vocês fecham aqui a ficha catalográfica, ok? Bom, próximo arquivo que a gente vai ver é a errata. Então, o modelo está criando essa estrutura aqui, ó. Tem uma referência, né? E aí se indica aqui, então, onde essa referência está, em que folha, em que linha, o que está escrito errado e como deve ser lido. Beleza? Então, tá aqui. Então, a gente pode ter aqui, na errata, a informação daquilo que, né, saiu mal digitado ou coisa do tipo. E aí a gente precisa dizer onde está, o que está errado e como é o certo. Beleza? E aí, para editar a errata, mesma coisa. Vocês vêm aqui e tá lá. Então, vai aparecer o código referente a essa estrutura aqui. Eu não tenho nada disso. Joga fora. Mantém a tabelinha, né, se for o caso, e aí coloca as informações aqui na tabela. Ó, então, tal página está errado, né? O que está errado é isso e precisa ser desse outro jeito. Beleza? A folha de aprovação, né, que a gente vai precisar ver isso mais para frente, não é nessa hora, mas vamos já passar por aqui. Então, na folha de aprovação, está aqui. Então, está tudo aqui, né, aparecendo automaticamente. A única coisa é que aqui, onde aparece co-orientador, né, se não tiver um co-orientador, vem aqui e comenta essa linha. Beleza? E vai ser necessário colocar, né, posteriormente, quando tiver a defesa, os nomes aqui, ó, dos membros da banca de avaliação, a titulação e a instituição, tá? Então, por isso que eu falei que é mais para frente, porque essa folha vai ser preenchida só lá quando vocês defenderem o trabalho. Mas, enfim. A dedicatória, né? Então, a dedicatória, o exemplo está aqui, né? Dedico esse trabalho, tá, tá, tá. Então, entrou aqui no arquivo da dedicatória, onde está a frase aqui, vocês apaguem essa frase e façam a dedicatória de vocês. Ah, dedico o trabalho à minha esposa querida, né? À minha família, minha mãe, ao meu cachorro, quem vocês acharem que merece essa dedicação, tá? A folha de agradecimentos, então tá aqui, ó. Tem uma estrutura aqui, né, ó, todos os agradecimentos, ó, aos meus pais, a Deus, a banca avaliadora, aos professores, ao amigo, ao vizinho, ao cachorro, ao papagaio, tá? Mesma coisa, vão entrar aqui em agradecimentos, então tem toda a estrutura aqui, tem uma explicação, o que que é o agradecimento, né? E aí vem aqui, ó. Então, cada linha dessa aqui, eu agradeço, tal, né? A minha orientadora, bababá, a banca examinadora e vai. Então, se precisar de mais linhas para agradecimento, copiem, né, uma das linhas e colhem aqui, né, na sequência, antes do término dos agradecimentos. Esse comando no indent é para que ele fique todo alinhado aqui. Beleza? É só para isso. Então, coloca esse comandinho e escrevam aí os agradecimentos de vocês. Ah, não usei tudo, né? Não tenho muito a quem agradecer. Vem aqui e apaga as linhas que não foram utilizadas. Tá joia? Mesma coisa. Feito isso, né? Salva e volta lá para o arquivo principal. Agradecimento. Aqui. A epígrafe, que é aquela frasezinha colocada lá no começo do trabalho, né? Então, mesma brincadeira. Abriu, tem toda a estrutura aqui, tem uma explicação do que é a epígrafe, né? E aí coloca o texto aqui, ó, né? Entre essas aspas, né? As aspas no LaTeX são colocadas dessa forma e não diretamente lá no teclado. Coloca aqui o autor dessa citação, né? dessa frase, e tá feito aí. Salva, volta lá. E aqui sim, vem um elemento que é obrigatório, que é o resumo. Então, na hora que clicar aqui na folhinha do resumo, a gente tem
Aqui em cima, o espaço para se colocar o resumo em português. Então, aqui vocês vão digitar o resumo do trabalho em português. E aqui as palavras-chave, tá? Aqui embaixo é o espaço para se colocar o resumo em língua estrangeira. Aqui ele está como abstract, né? O que aparece aqui, que é o mais comum, né? É a utilização da língua inglesa. Né? Mas se porventura vocês não forem usar inglês, vou usar um espanhol, um resumen, né? Vem aqui, troca isso, escreve aqui, né? Não vou fazer um A, fazer um resumen. É assim que escreve, tá? Aqui é só para definir o outro idioma por conta de correção, tá? Então, vou colocar aqui Spanish. E aí, digita o texto aqui e as palavras-chave, tá? Na língua que foi escolhida. Né? Feito isso, salva, já vai aparecer na próxima compilação. Eu não vou salvar aqui, né? Vou deixar como abstract lá, beleza? Lista de figuras. Aqui a gente não precisa fazer nada. Lista de figuras, lista de tabela, elas são geradas automaticamente, tá? Então, o próprio LaTeX enumera essas figuras e aí para criar a lista ele vai, busca lá, né? Onde estão essas figuras, vê a página que elas estão e gera essas listas aqui para gente. Então, aparece aqui a lista de ilustrações, lista, lista de tabelas. Tá? Então, o próprio programa faz isso, a gente não tem que mexer nada. Lista de abreviaturas e siglas, aqui sim, porque a gente não tem a mesma ferramenta lá de busca que a gente tem para figuras e tabelas. Então, a lista de siglas a gente precisa editar, tá aqui. Como é que a gente edita isso? Então, tem dois exemplos ali. Se eu tenho uma outra sigla, eu venho aqui e coloco esse comandinho, /item, abro chaves. Entre as chaves eu coloco a sigla que eu quero inserir aqui na lista. Então, né, vou colocar aqui CLP. Né? Fecho as chaves e depois coloco o significado, controlador, lógico, teclado tá, lógico, programado. Pronto. Inserir ali mais uma sigla. E aí, quantas siglas vocês tiverem, tá? Pô, vamos ver como é que tá ficando. Salvei, fechei. Vou compilar aqui de novo. Né? Anteriormente a gente não fez muitas alterações, né? Mas a gente fez ali nas siglas. Então tá lá. Pá, 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 pá. Tá lá. Epa, faltou. Vamos lá. É bom que aconteça isso. E não é chaves, cara. É colchete. Liga não, aqui já é 1h da manhã e eu tô gravando esse negócio aqui. Pronto. Aí. Então entre colchetes, beleza? Aí sim. Então tá. Tá aqui. CLP, controlador lógico programado. A mesma coisa vai acontecer com a lista de símbolos, tá? Então, a hora que vocês clicarem aqui em símbolo, né? Olha lá, então é o mesmo esquema, tá? A gente vem aqui, /item, abre colchetes, cara. Abre colchetes, coloca o símbolo, como são símbolos matemáticos, a gente precisa colocar isso no ambiente matemático. Eu vou colocar aqui, ó, /alvo. Tá? Fecha o ambiente matemático, fecho os colchetes e coloco o significado. Então, vou colocar aqui, ó, ângulo de disparo do tiristor.
exemplinho, vou salvar, né, volto lá, mando compilar. Ah, eu preciso salvar e fechar toda hora? Não, eu posso só salvar. Mas se eu não salvar as alterações, o programa não vai entender que aquilo tem que estar na compilação, tá? Então tá lá. Apareceu aqui, o alfa é o ângulo de disparo do tiristor. E, por fim, o sumário, que esse a gente não precisa mexer nada. Ele gera automaticamente, já coloca todo na formatação aqui bonitinho, tá? Do jeitinho que está aparecendo aí. Beleza? Então, esses são os elementos pré-textuais que a gente tem, que a gente pode ter no nosso trabalho, né? Já que alguns são opcionais. Tá joia? Se tiver alguma dúvida, né? Pode colocar aí nos comentários, pode mandar um e-mail para a gente, né? Que a gente vai tentando responder aí. Tá certo? É isso.